Boa tarde a todos. Eu declaro aberta a reunião presencial da Audiência Pública 64 de 2012, desde logo agradecendo aos que aqui estão presentes. Compõe a mesa diretora dos trabalhos, Dr. Luiz Eduardo Diniz Araújo, procurador-geral substituto da agência, a doutora Camila Alves de Fontes, assessora da diretoria, e o Dr. Júlio César Ferraz, superintendente de regulação de serviço de transmissão, e também a doutora Josiane Aguiar, que é a secretária da audiência. E nós vamos passar direto à apresentação técnica sobre a ER, que vai ser feita pela Camila. Na sequência, a gente abre a palavra para os que desejarem fazer uso dela. Já temos um expositor inscrito, que é o Dr. Gabino, da ABRAD. E aí, depois do Dr. Gabino, quem quiser fazer uso da palavra, fica à vontade. Então, doutora Camila, por favor, pode proceder à apresentação. Olá, boa tarde a todos. Antes de detalhar a nossa proposta de ato normativo, eu gostaria só de fazer um registro. Como é que passa aqui, gente? Gostaria só de fazer um pequeno registro sobre as atividades empreendidas pela ANEEL nos últimos 2 anos, tendentes à aplicação da análise de impacto regulatório na agência. No ano de 2010, foi instituído um grupo de trabalho que envolveu 7 áreas técnicas da ANEEL, sob a coordenação da SRD, tendente à implantação de medidores inteligentes em unidades consumidoras do Grupo B. Esse grupo de trabalho foi bastante exitoso e, no final de 2011, em dezembro, o grupo de trabalho elaborou uma nota técnica que recomendou à agência, à diretoria da agência, que compusesse uma comissão técnica de apoio à análise de impacto regulatório na ANEEL, para que a análise de impacto fosse ampliada a todos os espectros de atuação da agência. Em março de 2012, foi editada a Portaria 2181, que finalmente instituiu a comissão, e estabeleceu como atribuição prioritária da comissão a elaboração de resolução normativa que formalizasse a instituição da análise de impacto regulatório da ANEEL e disciplinasse os procedimentos a serem observados na agência para a consecução dessa finalidade. Como atividades complementares, estipulou-se que a comissão também deveria acompanhar e dar apoio técnico às áreas da ANEEL para a aplicação da AIR, coordenar a troca de experiências com outras agências reguladoras no Brasil e no exterior, o que já vem sendo feito, e avaliar alternativas de capacitação de servidores que possam depois atuar como multiplicadores em suas respectivas áreas. Até o presente momento, a comissão já desenvolveu as seguintes atividades. Inicialmente, levantou as entidades com maior tradição na realização de análise de impacto regulatório no mundo, principalmente a União Europeia, o México, o Reino Unido, os Estados Unidos e a OCDE, que tem uma maior tradição nesse tema. Avaliou, inclusive, as iniciativas de análise de impacto regulatório existentes no Brasil. A Anvisa já possui um ato normativo a respeito do tema. Compilou os formulários e os checklists apresentados pelos grupos que estudaram esses países e instituições. E redigiu a primeira minuta de ato normativo que disciplina a IR na ANEEL, que foi apresentada a todos os membros da comissão e também à diretoria da agência. E, em agosto desse ano, foram abertas a presente audiência pública e a audiência pública para o público interno 001, que tem como termo final o dia 16 de novembro desse ano. A análise de impacto regulatório foi definida como o procedimento mediante o qual, em fase antecedente à edição do ato normativo, delimita-se o seu objeto, identifica-se a sua finalidade e estimam-se os benefícios esperados e os custos decorrentes, aclarando-se a sua motivação. Em certa medida, isso já vem sendo feito nas notas técnicas elaboradas pela ANEEL, mas a ideia é que essa análise seja agora sistematizada. Então, em essência, é o procedimento mediante o qual são previamente analisados os custos e os benefícios de determinada proposta, a qual deve ser confrontada com outras alternativas de disciplina normativa do tema cuja regulação se cogita. Aqui eu coloquei só uma ilustração que demonstra os passos que circundam a análise de impacto regulatório. Em primeiro lugar, é imprescindível definir o problema que se quer solucionar. A seguir, são elencadas as opções de solução para esse problema. Existe aqui uma terceira etapa, que na nossa minuta ela é facultativa, que é a realização de consulta pública pela área técnica, para que a proposta de ato normativo, ou então
de critérios para a elaboração desse ato normativo sejam colocadas ao debate junto à sociedade. Após essa etapa, seria elaborada a proposta final pela área técnica e, com a sua aprovação pela diretoria, seria implementada e, depois de algum tempo, revista para que seja aferido se os objetivos esperados com a regulação foram atendidos. E aqui nós temos a minuta que foi submetida à audiência pública. O que cabe destacar, em primeiro lugar, está logo contido no artigo 1º, que a norma vai prever a obrigatoriedade de se realizar análise de impacto regulatório previamente à expedição de todo e qualquer ato normativo pela ANEEL. Nós temos ciência de que, em outras instituições e em outros países, nem sempre a análise de impacto regulatório precede todo e qualquer ato normativo, mas apenas alguns de mais relevância. Nesse primeiro estágio de implantação da AIR na ANEEL, a comissão optou pela realização da AIR em todos os atos normativos, previamente a expedição de todos os atos normativos, exceto na hipótese disciplinada no parágrafo único, quando o titular da unidade organizacional propuser à diretoria a dispensa das etapas de definição das opções aplicáveis, porque só existe uma opção. É o que acontece, por exemplo, quando existe algum comando legal expresso determinando que a regulamentação seja feita de tal ou qual forma. No artigo 2º, nós temos somente uma conceituação da AIR. No artigo 3º, a definição da responsabilidade pela condução do processo de AIR, que é do titular da unidade organizacional, como já é feito atualmente nos processos de proposição de ato normativo na agência. Então, a ideia aqui é que a gente não burocratize mais o processo, mas que enriqueça esse processo. Então, nas próprias notas técnicas que já instruem os processos de atos normativos, serão observados determinados critérios e será preenchido também adicionalmente um formulário sobre o qual eu vou falar mais à frente. Aqui no nosso artigo 4º está a essência da norma, que são as etapas que devem ser observadas pelo superintendente das áreas técnicas. Em primeiro lugar, a definição do problema que se quer solucionar, as justificativas para a necessidade de intervenção da agência, ou seja, a justificativa que o superintendente tem que fornecer para intervir, de fato, no mercado, e não apenas deixar que o mercado se autorregule, os objetivos perseguidos com a proposta, as opções consideradas, a análise dos impactos das opções consideradas, e essa análise aqui, sempre que possível, ela deve ser qualitativa e quantitativa, identificação de eventuais alterações ou revogações de regulamentos em vigor em função da edição do novo regulamento pretendido, para que nós não temos um acúmulo de atos normativos que tratem da mesma matéria. Identificação de formas de acompanhamento dos resultados decorrentes do novo regulamento, para que seja aferida se vai ser ou não necessária a revisão desse ato normativo. E aqui no parágrafo único, a previsão de que deve ser preenchido um formulário que condensa essas informações solicitadas aqui no artigo 4º. A análise de impacto regulatório, ela vai passar a ser submetida à audiência pública em conjunto com o ato normativo proposto, para que a sociedade tenha ciência de quais opções foram eleitas e quais foram descartadas pelo regulador e por quê. Existe também, aqui está expressa a competência da área técnica para indicar os atos que devem ser revogados em função da proposição do novo ato normativo, e a previsão de prazo após o qual será avaliado se os efeitos pretendidos com a norma foram alcançados. A ideia é que, inclusive, essa norma em comento seja avaliada, seja revista, depois de decorridos 3 anos de sua publicação, e a proposta atual é que essa norma entre em vigor em 60 dias, mas é algo que ainda está sendo discutido no âmbito interno da agência. Vou mostrar aqui para vocês o formulário. Ele é bastante sintético, tem apenas uma página. Tem aqui, basicamente, a identificação da regulação e o detalhamento daqueles itens que constam do artigo 4º da minuta, ou seja, qual o problema que se quer resolver, descrição da natureza e extensão do problema, identificação dos principais grupos afetados pelo problema e as causas desse problema. As justificativas para a intervenção, porque a intervenção é necessária, se existem outras formas de intervenção que não a implementação de nova regulamentação,
os objetivos perseguidos e esperados com a regulamentação, as alternativas consideradas para a solução do problema e a justificativa da opção escolhida, inclusive a de não regular. E aqui essa justificativa vai estar aqui bastante conectada com essa análise de custo-benefício. A descrição e mensuração dos custos e dos benefícios em termos financeiros, sempre que possível, da regulação para os principais grupos afetados, e os custos e benefícios também não financeiros, que seria a análise qualitativa. E aqui, por fim, a indicação do estoque regulatório, se será necessário alterar ou revogar algum outro regulamento existente, e a proposição de alternativas para acompanhamento dos efeitos do regulamento proposto. Basicamente é isso. Obrigada. Obrigado, Camila. Doutor Gabino, por favor. Sem dúvida. O senhor fique à vontade. Bom, boa tarde, Julião. Boa tarde, demais componentes da mesa, o pessoal. Eu sou daqueles que acham que fazer um trabalho bem feito é obrigação de todo mundo, né? Ou seja, não dependemos de, digamos assim, de reconhecimentos outros para fazer um trabalho bem feito, né? Ou seja, a obrigação da ANEEL fazer uma norma bem feita, enfim, faz parte do seu contexto, digamos assim. Mas eu acho que essa iniciativa aqui é uma iniciativa que merece elogio realmente, ou seja, porque eu acho que ela é um passo a mais na linha de outras iniciativas que a agência também já fez, como a reunião pública, enfim, né, que vai ajudar realmente na melhoria da regulamentação, na melhoria da participação dos agentes, dos consumidores. Né? Então, acho que eu queria deixar esse registro aí de que realmente é uma iniciativa que merece ser reconhecida. Né? Uma primeira observação aqui é com relação à norma, esse ponto que a doutora Camila já citou aqui, a questão da possibilidade da dispensa. Né? E do jeito que está o texto lá, nos pareceu que talvez mereceria algum tipo de ajuste, já que nós estamos do jeito que está escrito lá é o seguinte, olha, se você só tiver uma opção, enfim, estaria dispensado a análise de impacto. Né? Mas a gente está entendendo, como o próprio formulário diz lá, que você teria pelo menos duas possibilidades, que seria de não regular ou de fazer aquilo que está se propondo. Né? Evidentemente que pode ter aquela situação que a doutora Camila citou, que é simplesmente cumprir uma obrigação que está numa lei, num decreto, enfim, que isso não, enfim, é um detalhe. Mas mesmo nesses casos, a gente sabe disso, que muitas vezes tem formas e formas de fazer esse cumprimento. Né? Então, a sugestão que eu estou trazendo aqui seria de retirar aquele parágrafo, né? Ou de pelo menos reescrevê-lo de uma forma que, digamos assim, que incentive mais a utilização do AER, já que a gente sabe que em muitas propostas que são colocadas aí, você não tem necessariamente mais de uma opção para cada uma das alternativas que estão sendo colocadas. Né? Em alguns casos, sim, você faz uma análise, enfim, de uma ou outra, mas nem sempre isso acontece. Né? Então, essa é uma primeira observação que eu trago. Uma outra observação é um ponto que, enfim, a gente sabe que ao longo do processo de audiência, às vezes ocorrem mudanças profundas, né? Ou seja, onde aquela análise que foi feita a priori, eventualmente ela precisa ser revisitada, né? Já que os impactos podem ter sido alterados, podem ter surgido os novos pontos de atenção aí que não foram considerados inicialmente. Né? Então a sugestão seria que ele fosse atualizado no momento que a AreaTech fechasse o processo lá da análise das contribuições, que ela fizesse uma atualização do AER, que pode ter mudado ou não, né? Mas isso teria pelo menos esse passo, digamos assim, de uma avaliação. Né? A gente entende que isso também contribui para a melhoria do processo. Né? A gente sabe que em muitos casos os agentes reclamam que muitas vezes dentro do processo de audiência é dada uma contribuição e a ANEEL simplesmente dispensa aquilo, enfim. Né? Eu acho que fazendo o AER a posteriori também, eu acho que ajuda a minorar essas reclamações. Uma outra questão, e essa aí, digamos assim, é muito da atividade da distribuidora, né, que a atividade da distribuição ela é muito regulamentada, né, e às vezes a interferência é muito profunda lá no dia a dia da empresa. Né. E aí nós temos aí um grande número de áreas que fazem regulamentação, ou seja, além das áreas propriamente ditas de regulamentação, né, a gente tem a SEM, a SMA, a SFF, né, que de vez em quando também contribuem nesse processo. Né. E muitas vezes você tem, além dessas questões da regulamentação propriamente dita, né, você tem também um outro ponto que às vezes dá trabalho para a distribuidora, que é a solicitação de informações. Né, e diversas áreas pedem informações, mandam ofício dizendo, eu preciso desse dado, e você tem que fazer um trabalho para isso. Né. A gente sabe que a ANEEL também está trabalhando nisso no sentido de criar digamos assim, uma rotina mais permanente de informações que atenda às diversas áreas. Né.
E em muitos casos, ou seja, a área está fazendo a sua regulamentação, ela está analisando aquele ponto ali e ela acha que tem um determinado impacto, uma determinada dificuldade. E ela propõe, digamos, um prazo de implementação. Pô, né? O que a gente está trazendo aqui é uma solicitação de que seja analisado todo, pô, né? Ou seja, não só a que está no momento ali, mas as outras também. Né? O que a gente tem observado? Pô, né? Só alguns exemplos de situações. Por exemplo, quando você tem impactos no sistema de informação das empresas. Pô, né? Isso, às vezes, a empresa tem dificuldade até de conseguir mão de obra para atender dentro do prazo, porque você está atingindo todas as distribuidoras ao mesmo tempo e o mercado, às vezes, não consegue atender de forma adequada. Pô, né? Ou, em outros casos, ou seja, é estabelecida uma regra e, às vezes, até por erro do agente que não participa adequadamente durante o processo da audiência, mas o fato é que, estabelecida a regra, precisamos entender a aplicação da regra. Pô, né? E, às vezes, isso leva tempo também. Pô, né? Uma outra questão é a questão tributária, ou seja, às vezes a regulamentação implica que a distribuidora precisa esclarecer junto ao fisco, entender melhor o que é isso. Pô, né? Um exemplo disso, só para ilustrar, é a questão da microgeração distribuída, que a gente está vivendo esse drama aí, porque o fisco está dizendo, não, eu tenho que tributar isso aí, pô, do jeito que está escrito aí, vai ter tributação. E aí a distribuidora fica na dúvida com isso, como é que eu faço, e isso emperra o processo de adequar o seu sistema de faturamento, por exemplo. Pô, né? Um outro ponto é a limitação de orçamento. Né? Neste caso, ou seja, no caso da distribuidora, que tem, digamos assim, que o impacto é muito grande no seu dia a dia, né? Às vezes chega uma regra que ela precisa contratar mão de obra, enfim, contratar material, qualquer coisa, e às vezes você está no momento em que o orçamento já está esgotado e tudo mais, eu preciso de tempo para equacionar essas questões. Né? Então, a sugestão que a gente dá nisso aqui é incluir dentro do formulário, certo? O formulário eu acho que está bastante completo, pô, né? Um ponto que a gente sentiu falta foi isso aí, pô, né? Incluir uma etapa ali que seria avaliar os prazos que a área está propondo para aquela implementação, pô, né? E avaliar considerando não só aquela implementação propriamente dita, mas enfim, tentar fazer uma forma que consiga você verificar quais são as implementações que estão em andamento naquele momento ali, para que você possa ter uma visão do todo da dificuldade que eventualmente a empresa vai ter, pô, né? Para evitar que depois a empresa tem que vir aqui pedir prazo, adiamento e tudo mais. Pô, né? A gente sabe que esse processo não é um processo muito simples, principalmente dado a forma de atuação da agência, com a forma matricial, pô, né? Mas a gente sente que realmente este é um ponto que para o distribuidor ele é extremamente importante. Então a sugestão que fosse incluída aí no AER esse tópico. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, senhor, viu, doutor Gabino? Obrigado pela contribuição. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Bom, doutor Gabino, só adiantando aqui, em relação às contribuições do senhor, certamente essa de nós fazermos a AER pós-contribuição é uma que a gente, vou conversar com a comissão, mas é uma que possivelmente a gente vai acolher. E aí essa contribuição mostra o quão rica é essa experiência de fazermos audiência pública, né? Que isso é algo necessário, sem dúvida. Se há uma alteração, a gente precisa fazer a nova análise de impacto regulatório, formalizá-la, e a gente não previu isso, temos que prever. Então mostra a importância de sempre passarmos por audiência pública para aprimorar nossas tentativas de regulamentação. Aqui, o senhor mencionou, doutor Gabino, que esse é um passo como foi o passo de abrir a reunião pública, né? De fazer a reunião pública de julgamento. E essa é a expectativa que nós temos dentro da agência. É um procedimento que a gente está sugerindo, e um procedimento prévio à tomada de decisão, e a gente espera que, tal qual foi a abertura das deliberações de diretoria, esse procedimento também seja um avanço significativo para a agência. Como a Camila falou, muita coisa que se faz na análise de impacto regulatório a gente já faz, mas a gente não faz de forma sistematizada. E agora impõe-se a necessidade da gente considerar alternativas e dizer por que nós descartamos essas alternativas que foram consideradas, e nos impõe também o dever de tentar fazer uma análise de custo-benefício, ainda que não só sob o ângulo quantitativo, que tem muita coisa que a gente não consegue quantificar. Então a análise qualitativa também é importante, ou seja, a gente nem sempre vai quantificar, mas sempre a gente vai ter que fazer uma análise de custo-benefício e justificar por que aquela medida é a medida que a gente propõe e por que nós consideramos que ela apresenta a melhor relação custo-benefício. Eu tenho entendido que isso diminui o espaço para a retórica e abre espaço para que a gente tenha mais consideração pela realidade que se impõe no momento em que nós trazemos nossos atos normativos. Então a gente espera que seja um avanço importante. Óbvio que no início isso não vai ser muito palpável, mas com o tempo certamente
isso conduzirá a melhores práticas regulatórias, uma regulação de melhor qualidade. Senhores, eu agradeço a todos que estiveram presentes, em particular ao Dr. Gabino pelas contribuições que ofereceu. Vamos analisar as contribuições. Uma delas, certamente, já posso arriscar, antecipar, que a gente vai, sem dúvida, colher. E, mais uma vez, obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Boa tarde a todos. Declaro encerrada a sessão.